Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 27 de outubro e o texto diz assim: não se deixe paralisar. No livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17, diz assim: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Bem? Eu vou ler esse trechinho agora, vou ler o texto do livro e depois eu vou ler o trecho completo, tá? Sobre a restauração de Jerusalém, né? Aí aqui diz assim, olha, o autor diz assim: Neemias disse o óbvio durante o cenário que se apresentava em Jerusalém, caótico e desolador, sem esperança, uma verdadeira tragédia. Quando estamos diante de uma situação assim, nossa esperança some, os sonhos evaporam-se e os dias parecem mais longos. A noite escura parece não ter fim e resta apenas a solidão como companheira mais íntima. Neemias não ignorou o que estava diante dele, mas teve uma atitude diferente de todos aqueles outros que lá estavam. Certamente, sozinho, ele não conseguiria nada. Mas, quando os chamou dizendo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, veja que ele encontrou um motivo para encorajar os demais naquele dia. Seja intencional em suas ações. O que você pode fazer diferente para experimentar algo novo? Talvez tudo o que você precise neste momento é justamente isto, né? Fazer uma pausa e avaliar toda a situação. Rever tudo o que está à sua volta possibilitará fazer um diagnóstico de todo o cenário, então apontar as soluções. Não espere para amanhã. Seu futuro começa hoje e o primeiro passo é avaliar a sua vida, para que então você tenha as estratégias necessárias para um recomeço. Hoje o Pai te diz: vamos, levante-se, não fique preso ao passado. É bem verdade que o passado não pode ser mudado, mas os seus dias futuros podem. Por isso, avance, não desista, pois eu estou com você. Amém? A frase do autor diz assim: você nunca começará nada se ficar observando as circunstâncias contrárias. O devocional 201, a leitura bíblica é Gênesis 6 e a palavra-chave é avançar. Que possamos avançar para as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Amém? Eu vou ler aqui o livro de Isaías. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, gente. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, aonde fala assim: Neemias é mandado a Jerusalém, tá? E vamos continuar aqui o texto. Ó, vai do versículo, do capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler até o 20, tá? Pra gente entender toda a história, né, por trás dessa situação, tá? Ó, no mês de Nissan, no ano 20º do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Isso é Neemias falando, tá? O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente, né? Tem certeza de que tem de ser tristeza no teu coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, né? E tem as portas consumidas pelo fogo? Ele falando com o rei, né? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha, né, assentada junto dele, me disse: quando durará a sua ausência?
Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para que os governantes da além da Eufrates, para que me permitas passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do Senhor era comigo. Então fui aos governantes da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei que tinha enviado comigo, os oficiais dos exércitos e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha, sempre tem algum que não gosta, Aí Neemias anima o povo a reedificar os muros da cidade. Olha como ele teve coragem. Do mesmo jeito que ele teve coragem de reedificar as cidades, mesmo tendo pessoas contrárias, a gente tem que ter também, tá? Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, E então, à noite me levantei, e aos poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado do fronte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia nenhum por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite para o ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde fora e nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, e nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o opróbrio. E lhes declarei com a boa mão do Senhor estivera comigo, e também as palavras do rei, que o rei falara. Então disseram, disponhamos, edifiquemos, fortalecemos as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos deu, dará bom êxito. Nós e seus servos nos disporemos a reedificar, e reedificaremos, vós todavia não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Então o que ele fez? Ele creu na palavra de Deus, ele creu na direção de Deus, ele foi lá, juntou o povo e reedificou a cidade de Jerusalém, independente desses invejosos que se levantaram contra eles. E é isso que a gente tem que fazer. Você tem algo para fazer na sua vida, algo para reedificar na sua vida, na sua família, vá lá com a palavra de Deus, vá lá e faça. E se alguém se levantar contra você, não ouça. Ouça a palavra de Deus, vai lá e reedifica a sua vida. Que Deus possa te abençoar, você e a sua família, em nome de Jesus.